Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa para a gente tratar de tipologias textuais. É a forma de escrita que pode aparecer ali nos textos. Afinal de contas, os textos, nós já sabemos que tem uma função, uma finalidade, mas cada proposta de texto, cada gênero textual apresentará um tipo de escrita. E essa questão que envolve reconhecimento de tipologia textual é uma questão frequente, comum e cobrada para a compreensão de texto. Por qual razão? Porque é necessário que você identifique no corpo do texto esses elementos, que você identifique se há a predominância de uma tipologia ou de outra, ou se há a presença de apenas uma, de várias tipologias. Qual é a predominância? Quais são os elementos que mais aparecem ali, os mais frequentes? Quais são as características de cada um? Quais são as tipologias, afinal, que a banca pode apresentar? É isso que você tem que saber para conseguir identificar com clareza no momento da resolução da prova. Beleza? Vamos lá, Brasil! Vamos aqui, começando a falar sobre tipologia textuation. Eita, minha caneta ficou presa. Vamos falar sobre tipologia textuation. Vai, Brasil. Despacito. Sora, que música é essa? É a música que está na cabeça da pessoa. Vai lá. Vamos pensar assim. Primeiro tipo de texto. Vamos pensar na primeira tipologia textual, tá? Tipologia, tipo de texto, a tipologia, o texto descritivo. Descritivo. O que seria essa ideia de texto descritivo? Vamos colocar algumas características. Um texto com a tipologia descritiva é um texto, por exemplo, que apresenta uma ideia de observador. Observador, você já vai entender. Por qual razão? Porque eu vou ter aqui uma descrição. Observador, eu vou ter uma descrição. Descrição do quê? Eu posso ter de pessoas, de coisas, de lugares, de situações. Ou seja, é um texto que apresenta claramente adjetivações, certo? Adjetivações. Uma coisa importante de se dizer é que essa tipologia, ela não é ancorada no tempo, ela é estática. Estática. Eita, sumiu a tampa. Fica aí. Ela é estática, não é ancorada no tempo. Não é ancorada no tempo. Geralmente, o texto descritivo, vou até colocar da mesma cor lá em cima, geralmente o texto descritivo ele estará associado a outra tipologia. Associado a outro tipo de escrita, tá? A outra tipologia. Quais são os gêneros aqui que a gente pode ter para esse tipo? Vou pegar uns exemplos aqui. Para esse tipo de texto que tem essa tipologia descritiva. Por exemplo, eu posso ter um gráfico. Um gráfico é um texto descritivo predominante. Um classificado. Um boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência. Risquei minha cara. Boletim de ocorrência. Eu vou ter alguns exemplos desse tipo de texto. Então, quer dizer o quê? A tipologia descritiva, ela é a mais híbrida que tem. Como assim, Sora? Ela está junto de outras, sempre. Não vou dizer sempre, né? Afinal de contas, eu trouxe aqui alguns exemplos em que isso não é sempre. Mas a tipologia descritiva, geralmente, ela é associada a uma outra. Por quê? Porque eu posso ter, por exemplo, vou pegar já da próxima que a gente vai falar, posso ter um texto narrativo, por exemplo. Eu posso ter numa narrativa a apresentação de um personagem, a descrição de um lugar, a descrição de um ambiente. Eu posso ter a descrição de vários elementos em uma narrativa.
em um conto, por exemplo. Ali você vê que a tipologia predominante não é a descrição ela faz parte. Essa tipologia descritiva ou a escrita do texto descritivo, porque pode ter a nomenclatura pode variar, ou essa descrição de informações é algo que faz parte daquele gênero, mas não é o mais importante. Existem questões que cobrarão de você a tipologia predominante em um parágrafo, por exemplo. Aí você tem que tomar cuidado. Vou pensar aqui, o texto selecionado é um texto do Machado de Assis. Machado de Assis, sempre no começo das narrativas, ele faz uma descrição minuciosa do ambiente, das pessoas, da situação, para daí sim chegar até a história. O que acontece? Se o conteúdo, se a questão vier perguntando qual é a tipologia predominante no primeiro parágrafo do texto, já é isolado de todo o resto. É no primeiro parágrafo. Então, se ali houver somente descrição, aí você consegue claramente perceber, aqui é muito mais descritivo. O peso maior aqui está na descrição. A gente tem isso. Então, você tem que pesar, conseguir fazer a leitura e identificar claramente qual é a tipologia que está sendo cobrada ali. Vou pegar um exemplo aqui de texto descritivo, Exemplo aqui, classificado. Vamos dar uma olhadita aqui, Vila das Flores. Vende-se terreno plano, medindo 200 metros quadrados, frente voltada para o sol no período da manhã, fácil acesso, tá vendo? Descrevendo. Vende-se casa de alvenaria, localizada no centro da cidade, 3 quartos, uma suíte, um banheiro, 2 salas, cozinha, copa, garagem para 2 carros, churrasqueira com pia, pintura nova, ótima oportunidade, preço com Paulo pelo telefone, aqui tá o telefone. Boa, hein? Boa mesmo essa casa aí, parece que é a casa boa. Quer dizer, quais são os elementos aqui mais importantes? É a descrição. Certo? É a descrição. Quando você vai alugar alguma coisa, comprar alguma coisa, o que você vai olhar? A descrição do produto. Deixa eu ver aqui, Ou seja, a tipologia predominante para esse gênero, para esse tipo de texto, realmente é a descrição. Por isso que é descritivo esse tipo aqui. Esse tipo é o tipo descritivo. Parece com frequência, assim, muito. Ok, Brasil. Sigamos em frente. Vamos falar da nossa próxima tipologia aqui. Colocar o 2. Eu não sei se eu coloquei 1, mas agora eu vou colocar o 2, que é o nosso texto, como eu havia falado, narrativo. O tipo narrativo. O que eu vou ter aqui no nosso tipo narrativo? Características importantes de um texto narrativo. Qual é? Primeiro, a gente tem um enredo. O que é esse tal de enredo? O enredo é a história. É uma historinha que se conta, certo? Não necessariamente precisa ter uma cronologia certa. A nossa cronologia vai apresentar uma evolução. Tem que ser uma evolução. Evolução temporal. Evolução temporal. Às vezes, essa evolução temporal, ela acontece na cabeça do enunciador. Garanto que você já leu textos em que a história acontecia no pensamento do personagem. Você vai falar, poxa, mas ele ficou parado 5 minutos e é isso? Gente, tem um romance chamado Ulisses, de James Joyce. É um romance que são as... ele tá aqui perto, deixa eu ver se ele tá aqui perto. Não tá aqui perto, não. É um calhamaço dessa lapa aqui, sabe? Você pensa assim, caraca, como é que o abençoado escreveu 800 páginas numa história que aconteceu em um dia? Acontece isso? Sim. A narrativa, ela precisa ter esse efeito temporal, mas não quer dizer que esse efeito temporal ele seja cronológico dia, noite, amanheceu, anoiteceu, escureceu, amanheceu de novo. Não precisa necessariamente. Às vezes, é o que eu te falei, às vezes é uma cronologia, uma história longa que se passa em um lapso de tempo, no pensamento de um personagem. Vai para frente, vai para trás. Conhece um recurso
de narrativas chamado flashback? Conhece. É aquele que começa do final e vai para o começo, sabe? É o flashback. A pessoa que lembra de uma situação vivida no passado, aí faz aquele corte, puf, né? Editou, aí volta para o presente, para a situação. Então, esse daí é um recurso de narrativa também. Portanto, existem esses elementos que permitem que você identifique. Um outro ponto importante da narrativa é o uso do verbo, em particular, não é sempre, mas em metade das situações, um pouco mais da metade das situações, nós temos aquele verbo no pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. O que isso quer dizer? Pretérito imperfeito é aquele falava, encontrava, comia, perguntava, estudava, fazia, sabe? Aquele pretérito imperfeito do indicativo, que dá a ideia do quê? De uma ação no passado, mas que aconteceu mais do que uma vez, repetidas vezes, que era habitual no passado. Geralmente os textos são contados assim. Exemplo de narrativa clássica. Era uma vez, não é assim? Era uma vez, o era, pretérito imperfeito. Então, essa é a escrita clássica da narrativa, mas não quer dizer que vai ser sempre assim. A gente pode ter uma narrativa, por exemplo, uma tipologia narrativa numa propaganda, num comercial de TV. Qual que é a tipologia predominante nesse comercial? É a narrativa. Você já viu um comercial de cerveja em que conta a história do verão? Naquele dia, lá, e aparece um Triponosaurus Rex, não sei o nome do animal, sai da água, o monstro do Lago Ness, e as pessoas correndo, uma historinha que conta. Então, isso daí é o quê? É a narrativa, só que utilizada em um gênero em que isso não é muito comum. Afinal de contas, uma propaganda, ela tenta te convencer, é muito mais uma tipologia injuntiva. Mas não era a injunção aquilo que estava predominando. Nesse tipo de propaganda, era a narrativa. Sorá, a gente tem que enxergar tudo isso. Meu filho amado, você tem que enxergar tudo isso. Você não é uma tábua, uma porta. Você tem que entender e tem que enxergar isso. Tem que, se ligeiro nos Paranauê. A hora que aparecer o texto já está ligado à tipologia. Não importa se o texto é escrito, se o texto é visto. Você vai falar assim, imagem. Como assim? Imagem é texto agora? Texto é tudo aquilo que tem sentido. Uma placa de trânsito é um texto. Então, precisa ver em tudo sim. Então, enredo, evolução temporal, pretérito imperfeito. O que mais que nós teremos? Coloca aí, personagens. Personagens. Você vai dizer assim, então toda narrativa é uma ficção? Negativo. Vou te contar a história do 11 de setembro. No dia 11 de setembro de 2001, estávamos em uma reunião no World Trade Center. Eu e mais uma equipe entendeu? O que eu tenho aqui? É uma ficção? Eu mais uma equipe, não sei o quê. Não, é real. Então não precisa necessariamente ser uma ficção. A narrativa é contar algo, seja ficcional, seja real. Então, isso não é o mais importante, ok? Não é o personagem, tem que ser alguém inventado. Não, não é isso aí, não. E, deixa eu colocar uma outra coisa importante aqui. Personagens e o narrador. Às vezes o narrador é personagem, às vezes ele é um narrador em terceira pessoa. Vamos pegar uns exemplos de textos que têm aí este efeito narrativo. Por exemplo, crônica. Crônica é uma narrativa? Texto muito comum, que cai em bastante prova. Conto também. Tirinha também. E por aí vai. A gente tem um monte de texto, como eu dei exemplo aqui para você, até de uma propaganda, né? Vou pegar um exemplo aqui de texto com narrativa. Lógico que eu ia pegar Machado de Assis. A Cartomante. Este aqui é um conto. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito e que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a.
Disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo. E depois, qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua Guarda Velha e blá, 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 blá. Então, o que a gente tem aqui? Uma narrativa. Ainda que seja só um recorte, né, de trecho no texto, você percebe aí um narrador, você recebe personagem, você tem o Camilo, pegou-lhe nas mãos. Camilo pegou nas mãos dela. Então, eu tenho um narrador que conta a história do Camilo. E o que ele disse? Tem o Camilo, tem ela nessa história, e tem aqui o Vilela, que é um terceiro personagem, ó. Vilela poderia sabê-lo. E a gente percebe uma cronologia. Ele foi falando para que ela não voltasse mais àquela casa. E ela diz, imagina, eu fui ali, ó, numa casa. A gente já percebe, mesmo que seja um fragmento de texto, mais um pouco e você já estava envolvido na história. Mais 50 centavos de texto e você já queria saber que história é essa de cartomante, onde, que casa, que rua é essa que ela estava indo. Mais 50 centavos, não é? Por quê? Porque o texto narrativo é isso, ele envolve, ele abraça a gente. O texto narrativo faz assim, que você venha, que eu vou te mostrar um caminho, uma história. É isso que faz o texto narrativo. Ok, sigamos aqui, ó, Brasil, peraí. Vamos tratar aqui da nossa próxima typologization. Vamos lá, canetinha na mão. Agora eu vou dar-lhe nos dedos das pessoas. Por qual razão? Vou falar do texto dissertativo. Dissertativo, da tipologia, do tipo dissertativo de texto, né? Agora, como assim? Vamos separar em duas modalidades, duas categoriations. Vamos lá, peraí. Pegar o pretinho. Texto dissertativo, ele pode ser primeiro argumentativo. Então, eu tenho uma tipologia que é argumentativa num texto dissertativo. Isso quer dizer que tem o quê? Que tem uma opinião, que tem um posicionamento. O que eu vou ter aqui? Defesa de uma tese. De uma ideia, certo? Defesa de uma tese, defesa de uma ideia. Geralmente, redação para concurso, quando é argumentativo, você tem que ter um posicionamento, tá? Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho, por exemplo, vou pegar aqui tipos de texto para você entender. Textos argumentativos. Um artigo de opinião, artigo de opinião publicado em jornal, por exemplo. Ou um editorial publicado em jornal também, ou uma resenha crítica de algum livro, de alguma coisa. O que eu vou ter aqui? Então, eu tenho um texto em que a escrita dele é feita por meio de um posicionamento, de uma ideia, de uma tese, algo que eu defenda. Então, por isso que é comum em textos dessa categoria, desse tipo de gênero, artigo de opinião, editorial, resenha crítica, resumo comentado, coisas em que o posicionamento, a ideia da pessoa apareça. É uma forma de escrita. Esse tipo de escrita aparece nos textos dissertativos argumentativos. É uma escrita clara, é uma escrita objetiva, é uma escrita concreta, do tipo prática, não vai ter alusões ou coisas desse tipo. Não, por quê? Porque a ideia deve ser entendida, a ideia precisa ser defendida. Vou te mostrar um exemplo aqui para que você perceba. Porque tem gente que acha... Por que eu faço esse adendo? Porque tem gente que acha que o texto dissertativo é dissertativo. Faça uma dissertação, acabou. Não, a dissertação do concurso, ela pode ser dissertativo expositivo, pode ser dissertativo argumentativo. Pode ser os dois ao mesmo tempo também, tá? Tem isso também. Por quê? Porque a banca quer ver o teu mal, né? Você sabe disso. Então, ela pode trazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas a gente consegue perceber com mais clareza quando existe a possibilidade de um posicionamento, um enfrentamento, uma colocação clara. Por exemplo, pede para você discorrer sobre a redução da maioridade penal. Tem que ter um lado. Para você falar sobre a descriminalização da maconha. Tem que ter um lado.
Para você falar sobre a lei do aborto, tem que ter um lado. Para você falar sobre o Estatuto do Desarmamento, tem que ter um lado. Percebeu? Existem ideias, temas em que você precisa apresentar esse posicionamento. E é isso que eu quero mostrar para você. Por exemplo, ó, aqui no texto que eu trouxe, ó, é um texto que fala sobre a questão do aborto. Ó. Entre os debates mais intensos que permeiam a sociedade, uma questão que não pode ser colocada em segundo plano certamente é a descriminalização do aborto. Ó, o assunto daqui. Os que defendem tal legalidade afirmam que, uma vez aprovada, a lei priorizaria o acesso a métodos seguros de extração em caso de gravidez indesejada, com a justificativa de preservar a vida da mãe. Porém, o caminho mais coerente seria incentivar a prevenção, ao invés de alimentar a prática de um crime na mais aceitável significação da palavra. Vivemos em um mundo rodeado de informações e as campanhas promovidas pelos órgãos de saúde competentes, se não são ideais, também não permitem alegar-se a falta de conhecimento a respeito do assunto. Por ano, são distribuídos milhões de camisinhas e outros mecanismos capazes de evitar que o indesejado, quase sempre inesperado, aconteça. Se, mesmo assim, o índice de adolescentes que dão à luz cresce assustadoramente a cada ano, com a possibilidade de aborto tornar-se legal, isso aumentaria numa velocidade ainda maior. Percebeu? O que você tem aqui, ó? A gente tem alguém que não defende, que acha o quê? Não vai descriminalizar o aborto. Não precisa fazer isso. Já existem outras formas para que isso não aconteça. Não é deixar que aconteça e daí deixar o pessoal livre para escolher se quer tirar ou se não quer tirar o feto. Não é isso. É não deixar acontecer. Então, você percebeu? A pessoa ela fez uma estratégia de refutação. Ela apresentou assim, ó. Os que defendem a ideia dizem isso, isso e isso. Mas, ó, ela trouxe o quê? 2, 3 linhas. Depois, a partir daquele porém, veio só na marretada, desconstruindo o discurso que é contrário ao discurso dela. Você percebe claramente aqui que é um texto dissertativo, argumentativo. A opinião de quem está escrevendo isso daqui, ela está muito clara. E não está em primeira pessoa eu. O máximo que está colocado ali, porque é uma questão de aborto, então a pessoa quer se envolver, é o vivemos, que não é de todo proibido. Mas um vive-se ficaria melhor. Vive-se em um mundo rodeado de informações, ou todas as pessoas vivem, ou as pessoas vivem, ficaria melhor. Mas não é proibido. Percebeu que tem opinião aqui? Que está clara essa opinião? Ok. Agora, vamos dar uma olhadinha na próxima categoria do tipo dissertativo, que é o expositivo. Peraí, deixa eu voltar lá. Como é que eu coloquei? Dissertativo. Argumentativo, tá. Dissertativo expositivo. Vou pegar aqui, ó. Argumentativo anterior e esse é o expositivo. O que eu vou apresentar aqui nesse texto expositivo? Simplesmente eu tenho um conceito, certo? Ou ainda seguido até de uma explicação. Um conceito explicado, posso ter, é uma exposição. É alguma coisa vinculada, associado à contemporaneidade. Quando a gente está falando aqui, né, sobre as redações, por exemplo, é alguma coisa associada à contemporaneidade nas redações. Vou colocar aqui redação. Mas é o quê? Simplesmente é uma informação. É um conhecimento sobre aquele assunto contemporâneo, tal, que não é necessariamente um posicionamento. Quer ver um exemplo? Vou colocar aqui, ó. Exemplo. O texto didático. O texto didático. Ou científico. Texto científico que apresenta uma informação. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. O movimento de antropofagia era formado por um grupo de artistas, esse aqui não é contemporâneo, porque é uma reportagem, por exemplo, né? Vamos colocar aqui, ó, reportagem. Não é alguém que escreveu, é para um concurso, para uma prova.
O movimento de antropofagia era formado por um grupo de artistas, poetas, pintores, liderados por Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, autora de um quadro inspirador das ideias antropofágicas, o Abaporu. E aí a explicação, Aba, homem, poru, que come. Aquela figura monstruosa com os pés enormes plantados no chão brasileiro, onde também há um cacto, sugeriu a Oswald a ideia da terra, do homem nativo, selvagem, antropófago. Os integrantes da corrente antropófaga pretendem manter com as vanguardas e com a cultura europeia em geral uma relação que Oswald denominou antropofágica. E blá, 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 blá. Ou seja, percebeu o contrário aqui? Não tem uma opinião, o cara está falando sobre o movimento de uma época literária do modernismo, simplesmente. Dizendo como que é, o que se desejou com aquilo, o que significa o quadro da Tarsila do Amaral, qual foi a intenção daquilo, de onde vieram as inspirações. Você vai falar, pô, mas dá para perceber ali, né, quando a gente tem aquela escrita assim, ó, aquela figura monstruosa com os pés enormes. Professora, figura monstruosa, isso aí é posicionamento. Os pés enormes. Não, é uma descrição. A figura monstruosa, você conhece o quadro Abaporu? A figura que está por trás, aquele pé em primeira perspectiva e a perspectiva menor da imagem do corpo para trás, é desse quadro, dessa tela que a gente está falando. Não tem nenhuma mentira aqui. Então, essa ideia de perspectiva colocada aí, inclusive, chocou a época. E ali a gente tem uma pequena descrição, mas o texto ele é predominantemente o quê? Expositivo. Eu tenho a exposição de uma informação. É basicamente isso que eu tenho. Não tenho aqui a ideia se eu gosto, se eu não gosto, se é bom, se é ruim. Ah, não, eles deveriam ser contrários, porque é um movimento péssimo para a história. Isso é argumentação. Aqui não. Aqui apresentou as informações. Ó, vou fazer um destaque aqui. Quando eu coloquei isso daqui, ó, sobre associada à contemporaneidade, eu tô falando da escrita da redação, tá? Não tô falando de todo o texto, não. Por qual razão? Porque esse daí é um exemplo de texto que não apresenta a ideia de contemporaneidade, é um texto que fala do passado. Por que eu tô falando isso? Por causa das redações. Muita gente fica na dúvida. Quando é para expor ou quando é para opinar. Cuidado, porque a opinião em muitos dos textos, muitas vezes é a escolha própria das informações que você vai colocar. Vamos pensar em um padrão assim. Você tem que falar sobre a lei de execução penal, no primeiro ponto. Depois você tem que falar sobre o Sistema Único de Segurança Pública, no segundo parágrafo. E no terceiro parágrafo, você tem que apresentar medidas para a diminuição da violência nos espaços públicos. Beleza. Os dois primeiros são claramente expositivos, porque você vai falar da lei e você vai falar do Sistema Único de Segurança Pública, do SUSP. Você vai falar dessas duas coisas. Isso aqui, ó, é claramente expositivo. O terceiro ponto, quando você tem que apresentar medidas para diminuição e isso daí já é argumentativo, porque é uma escolha. Você escolhe os pontos que você vai falar, claro, traz informações que são pertinentes, mas isso já parte de uma escolha, já é um posicionamento, escolher fazer uma coisa em detrimento de outra. Então é suave, é leve essa argumentação, mas já existe. Eu repito isso, porque esse é um dos pontos que são cobrados, não só na parte objetiva, mas na parte discursiva também, tá? Cuidado, tá? Cuidado. Então, o texto expositivo, texto de reportagem, texto de notícia, sim, texto expositivo, que tem a tipologia expositiva. E, por fim, desculpe, vamos lá para o nosso... Que número que a gente tá? 4, né? É o texto injuntivo. Injuntivo. O que é o texto? Marca texto, não. Texto injuntivo. O que a gente vai ter na injunção? É um ensino, orientação, por exemplo. Eu vou ter o que nessa tipologia? Verbo no imperativo. O que eu vou ter aqui? Texto de que tipo?
instrucional. Não, deixa eu pegar aqui, senão eu vou colocar já o tipo de texto, né? Por exemplo, eu vou ter um manual de instruções. Opa. Ixi, ficou horrível. Eita. Eita. Manual. Vou colocar outro. Receita. Manual, receita. Quando nós temos um conselho, um pedido, não, deixa eu pegar aqui. Uma carta. Vou colocar conselho mesmo. Quando nós temos um conselho de aconselhamento, tá? Tipo, melhor isso do que aquilo. Quais são os tipos de texto? Mais um aqui, ó. Bula, que também está indicando, né, como deve fazer, bula de remédio, essas coisas desse tipo. Então, o texto injuntivo, a tipologia injuntiva, ela é aquela parecida, né, com aquela do comando da propaganda. Cuidado, não confunda função da linguagem com tipologia. Vamos pegar um exemplo? Uma reportagem. Uma reportagem apresenta a função referencial da linguagem, a tipologia predominante é a dissertativa expositiva, mas pode aparecer a tipologia descritiva. Tá? Então, eu estou falando da reportagem, função referencial da linguagem, com uma tipologia dissertativa expositiva, mas também descritiva, percebeu? Então, a reportagem, ela pega esses elementos, a constituem aí, beleza? Você vai pensar, função referencial é uma coisa e a tipologia descritiva é outra. Não, a gente tem esses elementos todos no mesmo balaio. Vou pegar um exemplo aqui de texto. Ó, uma propaganda, né? Você adquiriu um chip para celular, parabéns! Destaque com cuidado o chip do cartão. Encaixe o chip conforme indicado no manual do seu aparelho. Geralmente esse local fica embaixo da bateria. Depois disso, utilize normalmente o seu celular. E por aí vai, né? E por aí vai. Faça aquilo outro. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter vários comandos. Destaque, encaixe, utilize, instale, guarde, com assim segurança. Quer dizer, eu tenho vários comandos aqui. Isso é tão comum. Existem textos injuntivos que não apresentam nem palavras. Por exemplo, você com certeza já comeu um Kinder Ovo, né? Já comeu um Kinder Ovo. Abriu a surpresinha do Kinder Ovo, tem o brinquedinho do Kinder Ovo. Junto com o brinquedinho do Kinder Ovo tem o quê? Tem um papelzinho ali. O que é aquilo? O manual de instrução, não é? Tem escrita naquele manual? Não. Você tem o quê? Setinhas e apontamentos sobre o que você deve fazer. Aquilo ali é um texto? É. Por qual razão? Faz sentido? Tem sentido? Você estabelece sentido para ele, cria o sentido para ele te informa sobre o que tem que ser feito. Ele é uma função aí que você percebe que a função daquele papelzinho é fazer com que você monte adequadamente o brinquedinho. Então, mesmo que não tenha a linguagem escrita, a setinha ou as imagens já apresentam para a gente esse tipo de tipologia injuntiva, que é ensinando aí a fazer alguma coisa. Combinado? Então, professora, eu preciso saber de tudo isso daí, né, para resolver as questões. Precisa. Isso a gente consegue entender e associar melhor quando nós trabalhamos com os textos, com a resolução de prova, beleza? Não sai daí. Por enquanto, certo? Ficam aí as nossas dicas. Nos vemos no nosso próximo encontro. Falou, valeu. Tchau, tchau.